Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer a correção da atividade 4 sobre pronomes pessoais, parte 1. Hoje é dia 18 de junho de 2020. Antes da correção, se liga aí nas instruções, elas são muito importantes, você precisa segui-las. Copie no seu caderno as questões que você errou e faça a correção, porque eu vou verificar posteriormente quando voltarmos. Se você ainda tem dúvidas, manda um e-mail para mim ou me procura lá pelo Classroom. Vamos lá? Para poder responder as questões 1 e 2, precisávamos ler com atenção esse texto, a fábula Mito do Cuidado, que foi publicado na revista Bons Fluidos em abril de 2014. E o texto diz o seguinte: certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro e teve uma inspiração. Pegou no barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto contemplava sua obra, apareceu Júpiter e Cuidado pediu-lhe que soprasse espíritos sobre ela. Júpiter assim fez, mas, quando Cuidado quis dar um nome à criatura que tinha moldado, Júpiter proibiu-lhe e exigiu que fosse imposto seu nome. Enquanto Júpiter e Cuidado discutiam, surgiu de repente a Terra, e ela também quis conferir o seu nome à criatura, pois ela foi feita de barro, material do seu corpo. Originou-se uma discussão generalizada. Finalmente, de comum acordo, pediram a Saturno que fosse o árbitro nessa questão. Saturno tomou a seguinte decisão: Tu, Júpiter, deste-lhes o espírito. Receberá, pois, o espírito de volta por ocasião da sua morte. Tu, Terra, deste-lhe o corpo. Receberás, portanto, de volta o corpo quando ela morrer. Mas como tu, Cuidado, moldaste a criatura, ela ficará sob os teus cuidados enquanto viver. E ela se chamará homem, isto é, feito de humus, que significa terra fértil. A questão 1, então, dizia o seguinte: na passagem, apareceu Júpiter e Cuidado pediu-lhe que sobrasse espírito sobre ela. O pronome pessoal em destaque refere-se a qual substantivo? Para poder responder essa questão, você precisava voltar lá no texto e achar onde está escrita essa passagem, porque ela começa assim: enquanto contemplava a sua obra, apareceu Júpiter e Cuidado pediu-lhe que sobrasse espírito sobre ela. Então ela, nessa frase, está substituindo qual substantivo? Para responder a questão, então, vocês perceberam que ela está substituindo o substantivo à sua obra. Se você trocar na frase, por exemplo, apareceu Júpiter e Cuidado pediu-lhe que sobrasse espírito sobre a sua obra, vocês vão ver que dá sentido. Então, por que foi usado o pronome pessoal reto ela? Para não repetir a sua obra. Então, vocês vão ver nas alternativas que tinha lá, letra A, a forma, letra B, a sua obra, letra C, a criatura. Na frase não aparece nem a palavra forma, nem a palavra criatura. Portanto, só pode ser a letra B, a sua obra. Então, era necessário reler a frase para encontrar a resposta, correto? A questão 2 também se refere ao texto e pergunta o seguinte: o pronome ela refere-se à Terra em... Para responder essa questão, nós vamos fazer como na questão 1. A gente precisa achar no texto onde está ela se referindo à Terra. Então, nós temos lá: enquanto Júpiter e Cuidado discutiam, surgiu de repente a Terra, e ela também quis conferir o seu nome à criatura. Então, analisando as alternativas, a correta seria a letra A. Ela também quis conferir o seu nome à criatura. Quem é ela aqui? A Terra. Na letra B, receberás, portanto, de volta o corpo quando ela morrer. Ela se refere à criatura, não à Terra. E ela se chamará homem, também está se referindo à criatura que eles criaram e não à Terra. Então, precisava reler no texto as 3 passagens e verificar qual antes do ela aparecia a Terra. Porque o pronome, ele vem substituir um substantivo, sempre, ok? A questão 3 diz o seguinte: tu, Júpiter, deste-lhe o espírito, aponte o pronome reto presente nessa oração. Essa questão era muito simples, então na aula que eu enviei para vocês assistirem um pouco antes das atividades, tem uma lista lá dos pronomes pessoais de caso reto, que eu coloquei aí de novo. Então tem lá eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas.
Toda vez que aparecer um desses pronomes, significa que ele está no caso reto, certo? Então, na frase, qual daqueles pronomes da lista que aparece? É o tu, que é o pronome pessoal do caso reto da segunda pessoa do singular. Essa é a resposta correta. A questão 4 perguntava: classifica-se como reto o pronome pessoal que desempenha a função de. Eu coloquei para vocês um trechinho que aparece na aula. Então lá aparece o seguinte: pronomes pessoais de caso reto têm a função de sujeito. Quem errou essa questão me decepcionou muito, porque mostra que não está assistindo às aulas. E se não assistir às aulas, não tem como fazer a atividade corretamente. Lá estava escrito então que a função do pronome pessoal de caso reto era de sujeito. Bastava então ter assistido a aula e prestado atenção. Por fim, a questão 5 pedia que você criasse uma frase usando um dos pronomes pessoais do caso reto. Bastava que você escolhesse um dos pronomes aí da lista e escrevesse uma frase. Então, coloquei alguns exemplos aí para você. Eu fui ao mercado hoje, tu fostes à padaria, ele saiu e não voltou ainda, ela está bonita hoje, nós estamos contentes com o resultado da tarefa, vós sois o sal da terra, eles não estão muito felizes com elas. Então, qualquer um desses pronomes que vocês utilizassem, você estaria usando o pronome pessoal do caso reto. Bastava, mais uma vez, ter assistido a aula com atenção, porque lá tinha a lista dos pronomes, e ter feito a tarefa com atenção para poder realizar uma boa atividade e não fazer de qualquer jeito, certo? Até mais!